Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje vamos falar dos inibidores da PARP. No núcleo das células pode-se encontrar o DNA. Todos os dias, o DNA de cada célula é danificado milhares de vezes. Estima-se que ocorra 3 vezes 10 elevado a 14 mutações por dia no nosso corpo. Para corrigir esses erros, temos vários mecanismos de reparo. Existe o reparo heterólogo, quando o defeito ocorre apenas em uma das fitas do DNA, é onde a PARP atua. E existe o reparo homólogo, quando ocorre defeito nas 2 fitas de DNA e onde o BRCA1 e 2 atuam. Para entender a relação entre PARP e BRCA, precisamos nos aprofundar mais. Neste exemplo, usaremos o câncer de mama como modelo, pois muitas dessas pacientes carregam consigo uma mutação no reparo do DNA chamado BRCA. Como dito, todos os dias ocorre erro no DNA. Se apenas uma fita do DNA for danificada, isso pode ser facilmente reparado. As proteínas PARP se ligam ao dano e atraem outras proteínas que realizam o reparo heterólogo. Quando o DNA danificado se duplica antes que o dano seja reparado, pode surgir uma quebra de fita dupla. Em uma célula saudável, esse dano mais severo pode ser reparado com a ajuda da recombinação homóloga. A proteína BRCA1 se liga às extremidades soltas do DNA e começa a desenrolar as fitas de DNA. Utilizando a fita de DNA não danificada como molde, o dano é então reparado. Finalmente, as 2 fitas são separadas, deixando ambas as fitas de DNA livres de erros. Em pacientes com câncer de mama hereditário, o mecanismo BRCA1 não funciona. Quando ocorre uma quebra de fita dupla nas células desses pacientes, o DNA não pode ser reparado. O dano persistente pode causar a morte celular, mas também pode transformar uma célula em uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena é o início de um tumor, no qual todas as células apresentam o mesmo defeito. Todavia, passa a ser alvo de tratamento personalizado, onde agora utilizamos o inibidor de PARP. O inibidor alcança o tumor pela corrente sanguínea e inativa as proteínas PARP. Quando ocorre uma quebra de fita simples no DNA da célula tumoral, ela não pode mais ser reparada. A quebra de fita simples persistente pode se transformar em uma quebra de fita dupla. Devido ao defeito hereditário nas células tumorais, a proteína BRCA1 não consegue reparar esse dano, causando a morte das células tumorais. Nas células saudáveis ao redor, o mecanismo de reparo de quebras de fita simples também é inativado pelo inibidor de PARP. Essas células, no entanto, ainda possuem proteínas BRCA1 ativas, que reparam as quebras de fita dupla e permitem que as células sobrevivam. Assim que o inibidor de PARP é retirado após o tratamento, o reparo das quebras de fita simples é reativado. Nesse momento, todas as células tumorais já foram eliminadas. Assim, vamos entender melhor essas 2 vias essenciais para o reparo do DNA que envolvem os genes do câncer de mama 1 e 2, conhecidos como BRCA1 e BRCA2, e a poli-ADP ribose polimerase, conhecida como PARP. Mutações em BRCA1 e BRCA2 são bem conhecidas por sua associação com o aumento do risco de câncer de mama. No contexto do reparo do DNA, BRCA1 e BRCA2 reconhecem e reparam quebras de fita dupla por meio da recombinação homóloga. A PARP é uma via enzimática de reparo heteróloga que repara quebras de fita simples no DNA. Na ausência do inibidor, a PARP é recrutada para o local de uma quebra de fita simples, que ela identifica por meio de suas nucleases. Em seguida, a PARP inicia a poli-ADP ribosilação das histonas e enzimas responsáveis pela remodelação da cromatina. A presença das cadeias de poli-ADP ribose, sintetizadas pela PARP, recruta proteínas de reparo do DNA dependentes de PARP. Finalmente, a PARP e os complexos de reparo se dissociam do DNA para reciclagem e a quebra de fita simples é reparada, conduzindo à sobrevivência celular. Na presença de um inibidor de PARP, a proteína ainda é recrutada para o local da quebra de fita simples, mas não consegue mais ativar as proteínas de reparo do DNA dependentes de PARP, porque sua atividade catalítica não pode ser energizada. Consequentemente, a PARP permanece ligada ao DNA, bloqueando a forquilha de replicação durante a replicação do DNA. Esse bloqueio leva à formação de quebras de fita dupla. Em uma célula competente para BRCA, essa quebra é reparada pela recombinação homóloga, de modo que os inibidores de PARP não afetam a vitalidade celular e, portanto, a célula sobrevive. Em contraste, em uma célula deficiente para BRCA, a recombinação homóloga está comprometida e a quebra de fita dupla persiste, o que eventualmente leva à morte celular. Em resumo, células normais utilizam ambas as vias, BRCA1, 2 e PARP para reparar o DNA. Por outro lado, em células com mutação em BRCA
BRCA1/2, o reparo do DNA depende exclusivamente da via PARP, prevenindo o acúmulo de danos no DNA. No entanto, na presença de um inibidor de PARP, ocorre letalidade sintética, pois a perda das duas vias conduz à morte celular. Dessa forma, os inibidores de PARP são prejudiciais apenas para as células cancerosas com mutação do BRCA1 e 2, que é o objetivo dos tratamentos direcionados, pois ambas as vias de reparo estão prejudicadas. Assim, a PARP, ligada com o inibidor e sem a atuação do BRCA, continua ligada ao DNA e, com o tempo, leva à morte celular. A inibição de PARP ainda é um campo em crescimento e pesquisas significativas estão sendo realizadas. Já utilizamos em vários tumores, tais como ovário, mama, próstata e pâncreas, em especial na presença de defeitos nas enzimas de reparo homólogo. Assim terminamos esse vídeo sobre inibidores da PARP. Aproveito para convidá-los a visitarem nossos sites. Para pacientes, indico o www.neoaccess.med.br e para profissionais de saúde, indico o www.oncopraxis.com.br. Fique por dentro das novidades em oncologia. Até a próxima!